história do Brasil são a mesma história? Eu acho que a resposta é não, né? Ou seja, não estamos falando da mesma história. Por que a gente não está falando da mesma história? Porque a primeira, a história da Chapeuzinho Vermelho, é uma ficção. Vocês podem contar e recontar novas versões sobre essa história, porque ela não tem compromisso com a verdade, tá bom? Então, uma história fictícia não possui compromisso com a verdade, tá? Qualquer pessoa pode narrar uma nova história sem que ela seja taxada como mentirosa, porque ela não tem compromisso com a verdade. Diferentemente da história do Brasil, que é a história com a qual a tia Cris trabalha enquanto historiadora, a história do Brasil ela se baseou em fontes históricas, tá bom? O que significa dizer, então, que a tia Cris não está contando qualquer coisa só porque ela quer contar, tá bom? Até gostaria, mas mentira. O que acontece é que a história do Brasil, ela se baseou numa série de fontes históricas e, como a tia Cris falava na aula passada, essas fontes históricas podem ser documentos, essas fontes históricas podem ser fotos, essas fontes históricas também podem ser imateriais, porque elas podem se basear em algum aspecto cultural, como a capoeira, por exemplo, e assim por diante, tá bom? Mas o que diferencia, então, o trabalho de um historiador de um trabalho de uma pessoa, de um contador de histórias, tá? Hoje em dia, a gente está vivendo uma fase em que muitas pessoas falam sobre história na internet. E elas pegam dados isolados, fontes, gráficos, imagens, vídeos, recortes de vídeos gravados por políticos, por exemplo, jogam na internet ou nos canais de YouTube, por exemplo, e se intitulam historiadoras. Elas acreditam que elas estão falando sobre história para as outras pessoas. Mas, na verdade, o nosso trabalho, além de ser muito sério, ele é sempre muito contextualizado. Então, tudo que a tia Cris, por exemplo, fala com vocês em sala, está contextualizado em algum lugar, tá bom? Especificamente para vocês no livro didático de vocês, que também é construído a partir de fontes e por outras pessoas que também são historiadores, tá bom? Bom, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre como é que essa história é contada, sobre como é que essa história é narrada, a gente precisa entender que durante muito tempo na história, algumas coisas eram verídicas, eram verdades e não são mais, tá bom? Baguncei a cabeça de vocês toda agora, né? Bom, vamos lá então, vamos entender isso. Por que algumas coisas eram verdades e não são mais e por que algumas podem virar a ser um dia? Por exemplo, durante alguns períodos da história do Brasil, especialmente durante o século XIX, lá para 1800 e alguma coisa, a escravidão no Brasil é a escravidão de negros trazidos da África, ou seja, não eram negros escravos, negros que foram escravizados. Durante muito tempo, isso era verídico para o Brasil. Então, ninguém seria condenado, por exemplo, por estar chicoteando uma pessoa negra, porque essa pessoa era uma propriedade dela. Ela comprou aquela pessoa era como se fosse um objeto que pertencia a ela, por exemplo. Então, isso não era condenado por ninguém. Então, durante aquele período, se eu pego, por exemplo, uma fonte histórica daquele período, eu não posso falar, por exemplo, que aquilo ali não pode acontecer, que aquilo ali é uma mentira, porque a escravidão era permitida no Brasil. Aí, por exemplo, quando eu pego uma fonte histórica da abolição da escravidão, ou seja, uma fonte lá de 1988, por exemplo, eu já estou tratando da liberdade dessas pessoas que foram escravizadas. Ou seja, daquele momento em diante, não se pode mais escravizá-las, tá bom? Então, ou seja, as fontes históricas podem nos ajudar a encontrar respostas diferentes do que outro período nos ajudou. Bom, a gente não pode então dizer que os nossos avós, que os nossos pais eram pessoas atrasadas porque eles têm outra mentalidade de um outro período histórico. Eles não têm a mesma mentalidade, eles não são da mesma geração que vocês, tá bom? Então, é anacrônico julgar um fato passado com a mentalidade que eu tenho hoje. Isso não pode acontecer, tá bom? Quando eu analiso um fato histórico, eu tenho que me transferir para aquele período. É por isso que às vezes quando a tia Cris está falando uma coisa na sala com vocês, e vocês falam assim, cara, que nojo, credo, não acredito que aquilo ali acontecia. Porque aquilo era o contexto que aquelas pessoas poderiam vivenciar naquele tempo. E aí, tá bom? Aproveitando sobre esse
contexto que a gente está tratando agora, né? Sobre aquilo que pode ser verdade, aquilo que não pode, aquilo que já foi, aquilo que não é mais. Durante muito tempo na história também, a gente não falava sobre assuntos que eram considerados, tá? Não são mais irrelevantes. Por exemplo, hoje em dia, a gente trabalha com todas as questões importantes para construir uma história. Então, por exemplo, hoje a gente está falando do coronavírus, que é um fator muito importante que está acontecendo no mundo inteiro, tá? Então, digamos que o coronavírus seria essa macro história. Todo mundo está falando de uma doença que acomete a todos os países, que tem características de infecção semelhantes, ou seja, em diferentes espaços as pessoas pegam o coronavírus da mesma forma, então mundialmente está se falando sobre o coronavírus. Mas cada país está passando por isso de uma forma diferente. Alguns países adotaram as máscaras primeiro, alguns países se isolaram por último, alguns países ainda não se isolaram e uma série de coisas está acontecendo. Quando eu trato da importância dessas pequenas partes sobre o coronavírus, eu estou tratando de microhistória. Eu estou dando importância a pequenos contextos, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja falando sobre a história do Brasil, eu estou tratando sobre uma macro-história. Mas se eu, por exemplo, estou tratando sobre a cultura dos índios, se eu estou tratando sobre a linguagem dos indígenas, se eu estou tratando, por exemplo, sobre a importância das florestas que haviam aqui antes da chegada dos portugueses, por exemplo, eu estou falando de microhistória, eu estou investigando um contexto pequeno dentro de um contexto maior. Interessado em saber o que estava acontecendo na sua cidade, em Ilhéus, por exemplo, se você é ilhéense, quando você nasceu, peça aos pais de vocês, por exemplo, para encontrarem algo na internet no mês ou no ano, isso é muito tranquilo de encontrar na internet, de quando vocês nasceram, tá bom? E aí vocês vão estar fazendo uma pequena investigação histórica, tá bom? Bom, por hoje é só, a gente tratou um pouquinho, só pra gente recapitular, sobre a importância da ciência histórica, tá? História possui um compromisso com a verdade, mas a história pode mudar ao longo do tempo, tá bom? A gente tratou um pouquinho aqui, novamente, sobre as fontes históricas materiais, que podem ser documentos, ou fotos, ou vídeos, ou as imateriais, que podem ser danças ou comidas, por exemplo. A gente tratou da diferença entre a história científica para a história enquanto ficção, tá bom? Daí o importante é a gente diferenciar a história do Brasil da história da Chapeuzinho Vermelho. E a gente também tratou aqui um pouquinho sobre como que essa investigação histórica precisa ser processada até que ela possa se tornar, de fato, um acontecimento histórico, até que ela vá parar nas mãos de vocês, por exemplo.